Eu vou convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, por favor. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, por favor. Livro de Neemias, no Antigo Testamento, próximo de Esdras. Capítulo 1. Vou ler o capítulo 1. São 11 versículos apenas. E os irmãos perceberão a ênfase do capítulo 1. A importância tanto para aquele tempo quanto para os nossos dias. A experiência na vida deste homem, Neemias, uma experiência real. E a experiência dele, com certeza, ensina a nós também. E nós somos o povo de Deus, como Neemias em determinado momento diz: nós somos o teu povo, Senhor. Como ele dizia há tantos séculos atrás, nós também dizemos hoje. Então é um texto super antigo e um texto super atual. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui, depois leremos os outros versículos. Querida igreja, pense rapidamente numa coisa. Sabe quando o problema é grande demais? Sabe quando o problema é maior do que a sua capacidade de resolver? Sabe quando você quer fazer alguma coisa, mas você tem a plena certeza que não tem força suficiente ou que não depende só de ti? Sabe quando você precisa depender de uma força que não é a sua? Pois essa era a situação de Neemias. Talvez seja por isso que um dia um presidente americano, Abraham Lincoln, disse, ele presidia os Estados Unidos da América nesse momento, ele dizia assim, ele disse isso: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me, motivado pela convicção esmagadora de que eu não tinha outra saída. Minha própria sabedoria e a dos que estão ao meu redor pareciam insuficientes para o que eu tinha de fazer. Eu imaginei por um instante o que esse presidente americano passava nesse instante, quando ele faz essa oração. Eu tenho sido obrigado a me ajoelhar pela convicção de que eu não consigo resolver. A minha consciência faz os meus joelhos se dobrarem diante das coisas que eu preciso fazer e não consigo fazer. E que talvez seja o próprio Deus que queira fazer, mas eu não consigo fazer. Talvez, pensando assim, um outro estudioso da palavra, Matthew Henry, também disse: quando Deus tem uma obra a realizar, nunca faltarão instrumentos para fazê-la, mesmo que eles sejam fracos e impotentes. Assim estava Neemias nesse momento, queridos irmãos. Se olharmos para as palavras que ele diz no versículo 4, Neemias diz que assim que recebeu a notícia de como estava a sua cidade, Jerusalém, a cidade dos seus ancestrais, ele diz no versículo 4, assentei-me. E a palavra original quer dizer, perdi as forças, não consegui continuar, parei.
Chorei, diz o texto, e a palavra prantear aqui é desesperadamente, como se dissesse, o que está acontecendo? Por que este momento? Lamentei por alguns dias, e a impressão do por alguns dias aqui é assim, 2 ou 3 dias, provavelmente 120 dias. Muito tempo eu estive, diz o texto, me abstendo de comer e orando perante o Deus dos céus. Sabe quando a tristeza é tão grande, que ele sozinho não consegue encontrar forças para se alegrar de novo? Esse é o momento de Neemias. E naquele momento, durante este tempo todo, a impressão que nós temos é que Neemias pensava no seu povo, pensava no porquê de tudo aquilo, porque Neemias era copeiro do rei na Babilônia, ocupando posição de destaque, fazendo o seu trabalho, poderia continuar ali, poderia permanecer em paz consigo mesmo, em paz com o rei, mas algo começa a mover o coração deste homem. E mais para frente ele vai perceber que Deus estava movendo o seu coração para voltar para a sua terra. Por isso Neemias começa a orar e passa esse tempo todo. E nós poderíamos pensar aqui nessa manhã, como ele orou? Qual foi a oração de Neemias? O que tinha, qual era a base da oração de Neemias? Um senso de necessidade raro. Um outro estudioso da palavra também disse certa vez, Alan Redpath, ele disse, muitas de nossas orações são apenas pedidos a Deus, que abençoe o nosso dia, que abençoe a nós mesmos, que abençoe a alguém, ou o pedido de alguma coisa que nos falta. No entanto, disse Alan, orar é comprometer-se com uma causa, mais do que falar. Porque o relato que Neemias recebe é desanimador. Sabe por quê? Porque Jerusalém, sem os seus muros, implicava a perda do respeito próprio. Uma cidade sem muros, naquele tempo, significava humilhação. Porque a Bíblia dizia, você não precisa abrir, mas eu leio um texto. A Bíblia dizia que muro significava honra, proteção, cuidado, presença de Deus. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Muros e portas de uma cidade no Antigo Testamento significavam salvação e louvor. Mas a cidade do povo de Deus não tinha isso. Era um estado de opróbrio. As nações ao redor diziam, cadê a salvação? Cadê a proteção? E só havia, então, esse estado de tristeza. E aí nós vemos Neemias buscar ao Senhor de uma maneira que pode nos ajudar nos nossos dias, querida igreja. Veja o versículo 5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começa a falar com Deus de uma maneira bem significativa. Neemias se dirige ao Senhor com pelo menos 3 coisas fundamentais: a reverência, adoração e louvor. Uma palavra só, respeito. Uma palavra simples. Neemias se dirige a Deus com respeito. Eu tenho compromisso de falar sobre esse tema, tempo com Deus, oração que convém. Muito pode a súplica do justo pela eficácia do seu poder, porque entre outras coisas nós temos recebido muitas pessoas novas na nossa igreja, que estão dando os primeiros passos na fé. Eu preciso lhes dizer, como pastor, pense no tempo com Deus. Pense na sua agenda.
Pense no tempo que você deverá, por sabedoria, por inteligência, parar todas as suas atividades, todas as suas preocupações, fechar seus olhos, trancar a porta do seu quarto e ficar com Deus. Por obrigação, como ministro do Senhor, eu tenho que dizer àqueles que já estão dobrando os anos: dedica tempo ao Senhor. Não negligencia isso, ou perderás poder, testemunho, força para viver esses tempos difíceis para ti e para tua família. Tempo com o Senhor. Eu sei que são dias de falta de tempo. Eu sei. Todos nós estamos envolvidos na ciranda dos nossos dias. Nós corremos, sentamos, caminhamos, corremos, pensamos, escrevemos, lemos, dormimos um pouco, geralmente menos do que deveríamos, e já acordamos de manhã e já vamos de novo para as nossas obrigações, porque vendemos as nossas 8 horas do dia para a empresa que trabalhamos. Temos de ser fiéis àquilo que nos comprometemos, nos contratos que assinamos. Eu sei. Eu sei que você faz isso todos os dias. Geralmente fazemos isso porque nos comprometemos numa assinatura, ou porque estamos comprometidos com a nossa subsistência. Nós fazemos isso todos os dias, religiosamente todos os dias. Mas talvez não oremos religiosamente todos os dias. Mas talvez, por não termos tempo, dizemos para Deus: quando der, Senhor, quando der. 3 coisas eu encontro aqui na forma como Neemias se dirige ao Senhor. A reverência, adoração e louvor só no versículo 5. E isso mostra o respeito de Neemias pelo Senhor. Ele reconhece Deus, tanto como o Deus transcendente, muito acima do ser humano, muito acima do seu povo, e também como o Deus imanente, mantenedor da aliança com o seu povo. Olha a sua expressão: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Igreja de Santo Amaro, quão grande era o Deus de Neemias para Neemias. Quão grande, majestoso, superior, soberano era o Deus de Neemias, para ele começar com a expressão: ah, Yahvé. Deus dos céus, Deus grande e temível. Sabe qual é o ponto que me chama a atenção no texto? Neemias tinha aprendido pelas Escrituras a viver e a buscar ao Senhor. São as Escrituras que nos ajudam a entender quem é Deus e a buscá-lo na sua majestade e a contemplá-lo. O que Neemias fala é uma demonstração do que ele conhece de Deus. Estou olhando para o texto e pensando: meu Senhor, o quanto a palavra do Senhor governava Neemias. O quanto o que ele conhecia de Deus o fazia voltar para o Senhor. E ele continua: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nessa frase, nesta metade de versículo, Neemias está mostrando a nós a beleza da relação entre os filhos de Israel e o seu Senhor. Irmãos, naquela época, todos os povos tinham senhores, imperadores, chefes, todos tinham, mas o povo de Israel tinha mais que isso. O povo de Israel não tinha um chefe terreno, o povo de Israel tinha um soberano Senhor. Por isso nós encontramos Neemias buscando este Rei eterno com essa intenção. Deus tinha dito: eu serei o Senhor de vocês.
Você não precisa abrir o texto, eu vou ler, está em Jeremias. Deus diz assim: ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que eu vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Estava também escrito em Levítico: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Para o povo de Deus sempre será assim, meus irmãos. Para o povo de Deus sempre há uma aliança disponível. Para o povo de Deus, ele pode ficar sob um regime militar. Ele pode ficar sob um regime socialista. Ele pode ficar sob um regime capitalista. Ele sempre terá alguém que comandará a nação aonde ele está. Mas há um soberano sobre as nações. E é a ele que nós devemos honra, adoração, respeito. Tenho a impressão que Neemias está vivendo isso. Tenho a impressão que quando Neemias fala sobre a aliança que Deus tem com o seu povo, ele também entende que este povo, onde as portas foram derrubadas e queimadas, onde os muros foram destruídos, este povo fracassou no cumprimento da aliança, naquilo que lhe cabia, e que agora dependeria da misericórdia de Deus. Mas Deus é misericordioso. O Salmo 103 diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ainda o Salmo 117, da mesma forma diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E nós podemos nos alegrar com isso, porque também está escrito em Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Neemias, queridos irmãos e queridas irmãs, sabia de muitas coisas, dentre elas que tinha motivo para aquilo que o seu povo estava sofrendo lá em Jerusalém. Mas Neemias busca e clama de maneira respeitosa ao Senhor na busca por um favor. Nós encontramos a reverência, adoração e louvor. No versículo 6 e 7, meus irmãos, quando Neemias continua a falar com Deus, nós vemos que a sua oração recebe outros elementos. Versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Se a primeira parte da oração de Neemias contempla a reverência, adoração e louvor a respeito, a segunda parte contempla súplica, perseverança e confissão. Uma síntese, submissão. Sabe o que Neemias diz? Por favor, por tudo que for mais sagrado, socorro, Senhor. Eu tenho sofrido esta dor há muito tempo e eu sei a causa. Há momentos na vida da gente que nós sofremos e nos perguntamos, onde está a causa? Qual é a causa disso? Mas há momentos na vida da gente que nós oramos, sofremos e sabemos da causa. E neste momento Neemias está entristecido porque, entre outras as coisas, nós lemos no texto, ele diz, eu sei as causas deste momento. Neemias sabia que o Senhor Deus estava em ação, que a situação de Jerusalém era um cumprimento, que ele tinha de fazer isso. Neemias sabia que a relação pactual entre Deus e o seu povo tornava tanto bênçãos quanto maldições condicionadas à fidelidade do povo.
Neemias sabia que se eles tivessem adorado ao Senhor, obedecido, respeitado, honrado, glorificado, eles não estariam naquela situação. Eles estariam na sua terra com a proteção de Deus, mas pela desobediência, Jerusalém foi tomada cativa em 587 a.C., foi levada para a Babilônia, sob a mão de Nabucodonosor, e todo o povo ficou 70 anos exilado lá. Neemias sabia, mas sabia também que poderia buscar ao Senhor em oração. Há um texto em Ezequiel que diz: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que eu lhe multiplique, ou que lhe multiplique eu, os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Neemias fica 120 dias clamando ao Senhor por uma misericórdia. Não que Neemias não soubesse das ações de Deus, mas exatamente isso que a oração faz em nós. A oração coloca a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. Prepara-nos para receber as respostas de Deus e leva-nos a entender os seus atos soberanos e sábios. Deus estava errado em punir Judá? Não estava. Fazia parte, inclusive, da aliança. Deus disse que se houvesse descumprimento, houvesse negligência, houvesse idolatria, houvesse abandono do culto, Ele os corrigiria. Neemias sabia que o seu povo estava sob uma correção dura do Senhor. Então o que Neemias faz? Pelo que ele ora? Senhor, abrevia esse sofrimento. Senhor, eu sei qual é a causa, e a causa é pecado não confessado. Você sabia que Jerusalém e Judá, mesmo cativos, mesmo destruídos, não se arrependeram? E eles foram para a Babilônia sem se arrepender? Neemias sabia a causa. Neemias diz no texto que nós vimos, somos corruptos. Somos imensamente corruptos e desobedientes, é isso que somos. Mas Neemias faz 3 coisas. A primeira é uma súplica, acode. A expressão acode não é uma expressão muito comum, mas ela é uma expressão assim, eu só encontro socorro e segurança em ti agora. Porque se lidarmos com justiça, não há limites para as penalidades a Jerusalém. Senhor, se o Senhor quiser ser agora e aplicar toda a sua justiça, provavelmente acontecerá a destruição deste povo. Senhor, socorre a gente. Senhor, nos recompõe. Por isso ele diz, eu fico dia e noite. Por isso ele diz, eu quero confessar pelo meu povo. Talvez o meu povo não reconheça quem seja o Senhor. Talvez o meu povo não reconheça a soberania do Senhor. Talvez o meu povo nunca descobrirá a majestade que é o Senhor. Talvez aqueles que andam comigo nunca te adorarão com dor nos seus corações por serem pecadores. Talvez o meu povo continuará a te buscar só para realizar as suas satisfações. Talvez o meu povo continuará a estar diante de ti quase que numa ideia de provisão, de necessidade. Mas Neemias diz, eu quero fazer uma oração de confissão pelo meu povo. Então nós temos mais algumas coisas na oração de Neemias, querida igreja. A primeira coisa, nós temos no versículo 5, reverência, adoração e louvor, que significa respeito. Na segunda parte de sua oração, nós temos súplica, perseverança, porque é dia e noite, e confissão, que significa submissão.
E na terceira parte da sua oração, que vai do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos encontrar esperança, confiança e devoção, que significa fé. Diz no versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, que no caso era o rei. Neste tempo eu era copeiro dele, copeiro do rei. Irmãos, Neemias recorre aqui a uma promessa de Deus ao seu povo que não está aqui no texto. Está num texto de Deuteronômio, capítulo 4. Está escrito assim lá atrás. Veja por que Neemias diz, lembra-te do que falaste a Moisés. Está escrito em Deuteronômio. Quando, pois, gerardes filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, no caso a idolatria, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós, outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis, imediatamente, da terra a qual passado o Jordão e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruído. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses, que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. É a isso que Neemias recorre. Neemias entende que o momento é desanimador. Neemias entende que o momento é de cumprimento. Neemias entende que a desobediência do povo causou tudo aquilo. Neemias não está contra a vontade de Deus, nem contra os seus decretos, nem contra a sua forma de governar o mundo. A oração de Neemias não é um confronto a Deus. A oração de Neemias é uma oração de um entendimento tão alto que diz, Senhor, o Senhor está certo. O Senhor está certo em corrigir a nós como seu povo com mão de ferro. O Senhor está certo porque nós somos corruptos. O Senhor está certo porque nós somos negligentes. O Senhor está certo porque nós somos egoístas. O Senhor está certo. Neemias não está questionando os atos de Deus. Por isso, uma oração nunca deve ser uma contestação à direção soberana do poderoso Deus. Digo aos novos que estão na igreja, aos experientes, digo a todo aquele que de alguma maneira quer se relacionar com Deus. A nossa oração não é um instrumento de litígio contra o Senhor. A nossa oração não é direito do contraditório contra o Senhor. A oração eficaz é uma oração que sabe, Senhor, Tu conheces tudo, Tu sabes. E até quando eu não entendo, Tu estás certo. Mas a oração de Neemias tem outras coisas. A oração de Neemias tem respeito, submissão e fé. E comprometimento com uma causa que dói no seu coração, que incomoda a sua alma e que, em última instância, o temor dele é que a glória do Senhor esteja sendo manchada com a derrota do seu povo diante das nações e do próprio Deus. E é por isso que Neemias recorre ao Senhor dessa maneira.
Neemias crê numa restauração mesmo depois do exílio e das penalidades da sua época. Também está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado. O Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Neemias está recorrendo a promessas que Deus tinha dado a Moisés, depois a Josué. Neemias lembra de uma oração de Salomão, quando Salomão, há muitos anos atrás, porque nós estamos aqui em 445 a.C., e há mais ou menos 900 anos antes de Cristo, então há 500 anos atrás do tempo que Neemias viveu, Salomão fez uma oração. E a oração de Salomão na consagração do templo foi essa aqui. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo quando houver pecado contra ti. Neemias está recorrendo a uma forma que Salomão falou com Deus na consagração do templo. O que nós temos aqui, meus irmãos? Uma renovação da submissão. E talvez Neemias deixe aqui uma das grandes mensagens para o povo da atualidade. O temor do Senhor é a melhor resposta pactual da revelação que Deus fez de si mesmo. Quer dar uma resposta positiva do pacto que existe entre Deus e você, tema ao Senhor. Quer cumprir a sua parte no pacto, tema ao Senhor. Reverencie ao Senhor. Temer a Deus é conhecê-lo. Temer a Deus é confiar nele. Temer a Deus é obedecê-lo. Meus irmãos, aos novos que estão na igreja, aos experientes que já testemunharam tanto de fé, a palavra é tempo com Deus. A palavra nessa manhã é orar como convém. A palavra nessa manhã é alguns elementos de uma oração eficaz. A palavra nessa manhã é depender como convém. A palavra nessa manhã é uma busca por aquilo que Tiago escreveu. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero concluir essa meditação tendo por base que Neemias está orando ao Senhor, e nós aprendemos muito com a oração de Neemias, porque no versículo 5 nós encontramos a reverência, adoração e louvor, que é respeito. No versículo 6 e 7 nós encontramos súplica, perseverança e confissão de pecados, que é submissão. E nos versículos 8 a 11 nós encontramos esperança, confiança e devoção, que é verdadeiramente fé. Quero concluir dizendo que Neemias, a partir da sua oração, teve uma nova compreensão do problema, teve mais consciência.
Neemias restabeleceu as suas prioridades, entendeu que havia um papel para ele nessa história. Neemias entendeu que o Senhor o sustentaria. Antes da oração, Neemias era uma pessoa. Depois da oração, Neemias era outra pessoa. A oração lhe abriu os olhos a coisas não vistas antes. Ele teve respeito, submissão e fé. Uma aplicação. Como orar, meus irmãos? Sabe quando quando os problemas são maiores do que as nossas capacidades? Sabe quando a sua alma começa a ficar incomodada e você gostaria muito que a solução de alguma coisa estivesse próxima, mas parece que ela não está próxima? Sabe quando você se pergunta para você mesmo, o que tenho feito da minha vida? Sabe quando você, como servo e como serva do Senhor, se sente tão fraco que não consegue se levantar? Sabe quando eu e você, conscientes, como Neemias era consciente do momento que ele vivia, que Deus estava no comando de tudo, mas não consegue se conformar com aquele estado de coisas? O que fazer nessa hora? Lembra de Neemias. Lembra que orar não é vencer um Deus relutante em atender alguns pedidos. Lembre que orar é apropriar-se da sua mais alta disposição, garantida por aliança. Orar é falar com Deus, esperar em Deus, crer em Deus, a respeitá-lo, submeter-se a Ele e crer de tal forma que você não viverá atribulado, não viverá pressionado. Orar é buscar ao Senhor, Deus dos céus, da terra e da tua vida. Orar é comprometer-se consigo mesmo. E eu concluo com isso. Já pensou se nós, nesse tempo de 2013, chegasse a nós um senso de comprometimento pessoal que nos levasse a dobrar nossos joelhos, não conseguir mais andar pelas causas que temos? Já pensou na hipótese de uma igreja como a nossa começar a suplicar desesperadamente, obcecadamente, obstinadamente, para que ela possa ser luz neste bairro, sal neste bairro, nesta nação, através das nossas vidas? Você já pensou na ideia de eu e você orarmos para que Deus nos capacite com poder para que a nossa palavra tempere a vida das pessoas? Você já pensou o que Deus poderia fazer com uma igreja que, ao invés de correr para todos os lugares cumprindo as suas obrigações, mais do que isso, não conseguisse mais andar, perdesse as suas forças e caísse de joelho diante do Senhor, suplicando pelos filhos que estamos perdendo, suplicando pelos nossos pais que são nossos genitores e que muitas vezes não conhecem ainda a salvação e caminharão para um terrível lugar? Você já pensou na hipótese de uma igreja como a nossa, consciente, começar a clamar por aqueles amigos que nós temos no nosso coração e que nós amamos profundamente, mas que por um acidente, por uma enfermidade, não conhecerão o céu de Deus, porque não pregamos a eles, porque não os amamos o suficiente? Você já pensou numa consciência que o Senhor poderia dar através do Espírito Santo de Deus, que nos faria dizer: chega, hoje foi o último dia da esterilidade da minha fé, chega, hoje foi o último dia de uma mediocridade de fé? Você já pensou, se Deus nos capacitasse aos 300, 400 como somos, a uma vida de responsabilidade diante dos nossos dias? Você já pensou que poderia acontecer? Eu creio que poderia acontecer, porque Neemias só era um copeiro de rei. Neemias só era um homem que servia e cuidava para que o rei não fosse envenenado, colocava vinho para ele. Em determinado momento, este homem toma consciência do estado,
Toma consciência do momento, toma consciência do cemitério aberto, toma consciência das mortes, toma consciência da vergonha e se envergonha. E então vai ao seu rei e diz: me liberta, não quero mais ser copeiro. Ele vai precisar de 12 anos para fazer o trabalho, mas ele sai diante do rei para 12 anos como governador em Judá. Varão, varoa do Senhor. Tempo com Deus muda vidas. Se você não tem interesse de mudar de vida, se você não tem interesse de ser usado por Deus com poder na sua geração, se você não tem interesse de ser luz, sal, poder em meio às trevas, não ore não precisa. Se você não tem interesse de ser usado por Deus, está livre da oração. Mas se em algum momento você tiver alguma vontade de ser usado poderosamente na tua geração, o começo deve ser a oração. Eu vou dar uma conclusão. É por isso que muitos cristãos dos nossos dias não são luz aonde estão, não são sal aonde estão, irmãos. Não fazem diferença aonde estão, irmãos. Se pode ter uma certeza, estas mesmas pessoas não oram. Não se encontraram com o poder de Deus. Estão confiando no seu poder, nas suas estratégias. Estratégias que estão dando errado. Testemunhos que não funcionam. Força e capacidade escondidos. Eu quero invocar o poder de Deus sobre a vida da igreja. E se Deus, pela sua misericórdia, nos permitir a refletir, talvez começaremos uma vida, ou talvez uma grande mudança esteja prestes a acontecer na nossa vida. Começa pela oração. Mas lembre, Neemias antes da oração era um, Neemias depois da oração era outro. Você gostaria de experimentar isso? Aos novos, sejam homens e mulheres de oração. Vocês precisarão de Deus, novos. Aos mais experientes, sejam homens de oração, porque se não foram, aqueles que porventura não foram, eu tenho certeza que o Espírito Santo está mostrando o tempo que perderam. Sejam também homens de oração. Tempo com Deus são as preciosas horas que nós cantamos. Oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai, como o Pai de Neemias era, e como o Pai nosso és. Quero orar para que nessa manhã o Senhor opere na minha vida, nas nossas vidas. Senhor, eu queria tanto orar como Neemias orou, com reverência, adoração e louvor, porque Tu és majestoso, Tu és poderoso. Senhor, Tu estás certo, nada do que está acontecendo no mundo está fora do Teu comando. Tu és o poderoso comandante da existência, Senhor. Senhor, o Senhor é o Rei, meu Rei, nosso Rei. Senhor, seja louvado e adorado e glorificado e engrandecido. Senhor, coloque palavras nas nossas bocas para que nós possamos expressar tudo quanto o Senhor é, porque tudo quanto o Senhor é, o quão grande o Senhor é, mostra o quão pequeno nós somos, porque quanto maior o Senhor fica, menor nós ficamos. Talvez tenha sido por isso que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista só poderia fazer o seu ministério se o grande e poderoso Deus fosse maior que ele. Neemias entendeu isso. Precisava do grande Deus. Senhor, foi isso que levou esse homem a suplicar, a quase desesperar-se na sua presença. Foi isso que fez esse homem ficar 120 dias confessando pecados. Fico imaginando quantos pecados ele lembrou. Para chegar ao final e dizer: eu sou um corrupto, Senhor, eu sou um corrupto. Senhor, o meu povo é um povo corrupto, Senhor. Que choque de realidade Neemias teve. Para então, depois de perceber o caos em que estava, a recorrer à esperança e dizer: Senhor, mas é que o Senhor é bom. Nós não somos bons, mas é que o Senhor é.
E pelo fato do Senhor ser bom, nós podemos ter esperança. Nós não temos esperança em nós, mas nós temos no Senhor. E então, a expressão de confiança e devoção deste homem mostra que ele tinha fé, não nele. Porque talvez essa seja uma expressão de fé, quando a gente abre mão das nossas forças, Senhor, para então clamar ao Senhor, pela força do Senhor. Ele chorou pelo seu povo, como nós não temos chorado pelo seu povo, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a orar por aqueles que estão se perdendo hoje, diante dos nossos olhos, e que nós até temos dó deles, mas não temos compaixão, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Dá sentido às nossas vidas, Senhor. Senhor, não nos deixe andar como os fariseus andavam, achando que o que importava é que eles fossem salvos e que os outros até talvez tivessem motivo para serem condenados. Senhor, não nos deixes andar com a nossa fé reduzida. Senhor, não nos deixes terceirizar, pagar aos outros para eles falarem por nós, para eles orarem por nós. Não nos deixes num estado, Senhor, que em última análise, Senhor, não glorifica o Teu nome pelo que o Senhor nos deu. Oh Deus, o Senhor nos deu tão grande salvação. O Senhor nos disse que se quiséssemos, poderíamos orar e a alegria da salvação seria restaurada. O Senhor falou conosco através dos profetas. O Senhor falou conosco através do Seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor fala conosco através da Tua Bíblia, lida, pregada. Senhor, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude a entender. Senhor, abre os nossos ouvidos. Opera com o Teu Santo Espírito. Eu suplico por isso, Senhor. Faz deste momento da nossa vida uma ocasião especial para que o Teu Santo Espírito opere, capacitando-nos, potencializando-nos para uma vida, Senhor, em que o Evangelho seja de tanta importância, de suprema importância para nós, que ele não possa ser freado lá fora. Oh Deus, nós lamentamos um evangelho freado, Senhor. Nós sofremos com as nossas atitudes, Senhor. Nós não só confessamos, mas pedimos restauração. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos para que sejamos uma fonte de água a jorrar. Restaura-nos, Senhor, para que não fiquemos contentes e satisfeitos com a nossa fé, mas inconformados, porque talvez o Senhor não esteja sendo glorificado e adorado no lugar onde nós estamos. Meu Deus, faz-nos relevantes para Ti, Senhor. Senhor, põe-nos a todos nós no lugar verdadeiro, não nos faça pensar mais de nós, não nos deixes pensar mais de nós do que realmente somos. Senhor, talvez haja alguns de nós caminhando, inclusive para a perdição, aqui entre nós, e ainda não oraram ao Senhor, suplicando e chorando pelos seus pecados e clamando desesperadamente para que haja salvação na sua vida. Senhor, alguns de nós talvez ainda não estejam nem comprometidos consigo mesmos. Mas, Senhor, permita o Evangelho chegar, a boa nova chegar, a luz dos povos entrar. Permita, Senhor, uma vida renascer, ainda que não haja força em nós. Faz com que o Teu Espírito Santo haja entre nós. Por favor. Na nossa casa, Senhor. Com os nossos filhos, irmãos, maridos, esposas, pais, amigos. Eu não posso me conformar a viver um evangelho ritualístico, Senhor. Eu não posso achar que está certo e bom ficar assim. Fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa as nossas orações, Senhor. A começar por esta. Oramos assim. Até com um pouco de vergonha nessa manhã, Senhor. Mas com esperança. Mas sabendo do Teu amor que cobre multidões de pecados. E crendo nisso, no Teu amor por nós.
e no propósito que o Senhor tem através da nossa vida, quando nos deu a salvação. Por isso eu oro nessa manhã, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo oportunidade, Senhor, para uma vida relevante, para uma vida que te agrada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus.